Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo e fazei que apreciemos retamente todas as coisas com o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caros amigos, mais uma vez uma saudação amiga para todos, para toda a família Canção Nova. Estamos neste caminho da luz da fé para ajudarmos a compreender melhor a vida cristã e podê-la pôr em prática também, sempre ao jeito do nosso Deus e não tanto à nossa vontade ou ao nosso livre-arbítrio. No último programa falámos sobre o ano litúrgico e, explicando rapidamente cada uma das etapas do ano litúrgico, fica também para compreendermos melhor que, dada a dimensão da Palavra de Deus, nós dividimos este ano litúrgico em 3 ciclos, denominados ciclo A, B e C, ou seja, cada ano tem a designação de uma letra e que, correspondente a essa letra, temos depois o Evangelho, que aos domingos vamos proclamando de forma continuada. No ano A, São Mateus, no ano B, São Marcos, no ano C, São Lucas. E podíamos perguntar, e o São João, para quem fica? Depois, se estivermos atentos, sabemos que no tempo de Natal lemos uma parte do Evangelho de São João, no tempo pascal também lemos alguns capítulos do Evangelho segundo São João e, em alguns dias do ano também, outras passagens de São João. Portanto, nós temos os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, para os domingos, digamos, principais do ano litúrgico, e depois o Evangelho de São João para as grandes festas, os grandes momentos celebrativos, Natal, Páscoa. Também, ao longo do ano, a liturgia ao domingo, pois, denomina-se dessa forma, onde temos sempre a primeira leitura do Antigo Testamento, o Salmo, segunda leitura do Novo Testamento, o Evangelho, exceto no tempo pascal, em que as leituras são todas do Novo Testamento, ora dos Atos dos Apóstolos, ora das cartas de Paulo, Pedro, Tiago ou João, mais o Evangelho. E durante a semana nós temos sempre a designação de anos pares e anos ímpares. Os anos pares é consoante o ano, portanto, este ano, por exemplo, 2021, é um ano ímpar. O próximo será par, que é 22. O anterior foi par, portanto. Então temos uma liturgia para os anos ímpares, à semana, e outra para os anos pares. Além das festas, naturalmente, da Nossa Senhora e dos Santos, que são celebrados ao longo de todo o ano, consoante o dia que lhes é dedicado. Portanto, como sabemos, por princípio, os santos têm o seu dia litúrgico no dia da sua morte, salvaguardando algumas exceções. Estou-me a recordar, por exemplo, de São João Paulo II, que, apesar de ter morrido a 2 de abril de 2005, o dia litúrgico é o dia 22 de outubro. Foi o dia em que ele começou o seu pontificado como Papa, não é? Mas, fora isso, depois mais dia, menos dia, portanto, imaginemos que num determinado dia a pessoa que morreu tem fama de santidade, e depois quando se vier a provar e vier a ser canonizada, teria aquele dia. Mas naquele dia já será um grande santo, por exemplo, não é? Vamos supor São José. Então, imaginemos que se nós somos São José naquele dia, que é 19 de março, vamos pôr aquele santo no outro dia, a 20, por exemplo, não é? Mas isso é um trabalho sempre da Santa Sé, que faz esse calendário. Mas para termos a ideia de que durante o ano também temos as várias celebrações dos santos. Depois uns, naturalmente, mais de devoção daquela região, daquele país, outros mais de caráter universal. O que interessa é que também os santos são para nós importantes, bem como a Virgem Maria, porque são modelos para nós. E foram criaturas como nós. A grande vantagem é exatamente quando celebramos ou uma
dimensão de Nossa Senhora, ou uma evocação dela, ou dos santos, nós aprendemos sempre com eles, com Maria Santíssima e com os santos, a ser bons cristãos, porque Maria e os santos foram, no seu tempo, bons discípulos missionários. Nós também temos que o ser, porque temos de ter sempre presente este binómio. Discípulos porque continuamente seguimos Jesus Cristo. Estamos sempre a crescer na fé, até à hora da morte. Não se esqueçam nunca das palavras de São Paulo, quando no fim da sua vida diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, então se durante a nossa vida o que nos é pedido é que nos cristifiquemos, que é que nos possamos tornar o mais parecido com Cristo, nas palavras, nas atitudes, na forma de viver, também, à medida que eu vou crescendo na minha intimidade com Cristo, eu me vou aperfeiçoando a Ele com o auxílio e modelo dos santos e de Nossa Senhora, naturalmente. Porque todos os dias eu tenho que aprender, não é? Porque também todos os dias eu falho, tenho que me corrigir. Então é importante este ver como é que aquela pessoa que foi uma criatura como eu, será o São Bento, o São José, o Santo António, por exemplo, estou a falar de santos mais conhecidos entre nós, foram pessoas como nós, não é? Que não nasceram santas, como nós também não nascemos santos, mas que se fizeram santos diariamente, não é? E alguns deles até viveram pouco tempo, não é? O Santo António, penso que foram apenas 39 anos, não é? Mas temos um santo dos nossos dias já, embora para já beatificado, mas não tardará muito a ser canonizado, o beato Carlos Acutis, não é? Que com 15 anos se tornou modelo de santidade. Portanto, uma criatura, um jovem, que tão normal como tantos jovens do nosso tempo, mas já chegou aos altares. Então, para percebermos que a santidade é modelo para nós e ver como é que hoje eu posso também atingir essa perfeição no dia-a-dia da minha vida. Ora, o ano litúrgico ajuda-me a isso. Quando eu celebro um santo, tenho a oportunidade naquele dia de me interpelar, de perceber que, olha, já me tinha esquecido desta faceta, vou procurar aperfeiçoá-la, não é? E assim sucessivamente. Por que motivo o domingo é importante? O domingo é o centro do tempo cristão, pois ao domingo celebramos a ressurreição de Cristo e cada domingo é uma Páscoa, a Páscoa semanal. Aqueles que já me conhecem pessoalmente, não é? Que lidam mais comigo na vida paroquial, eu tenho por hábito de dizer sempre não uso a expressão bom fim de semana, porque é incorreta, e muito menos dizer isso ao domingo, não é? Que é a coisa que mais me arrepia. A um domingo ouvir a expressão bom fim de semana é um sinal claro de que não percebemos o que é a nossa fé. Quando é dito por cristãos, se é dito por pagãos, não ponho em causa, mas quando nós cristãos, ao domingo à tarde, desejamos ainda bom fim de semana, estragamos tudo o que é mais belo da nossa fé. E portanto eu costumo desejar boa Páscoa. Não desejo bom fim de semana, mas boa Páscoa. Quem já me conhece já percebe, não é? Mas quem não me conhece fica assim até um bocado a rir-se. Então deseja-me bom Natal. Ainda nos chegamos ao Natal, já está a desejar boa Páscoa. Depois já explico. Também é uma forma de poder evangelizar. O que significa isto? Em cada domingo eu celebro o dia da ressurreição do Senhor. Não é só naquele dia de Páscoa em que em algumas partes do nosso país e até do mundo há a visita pascal, em que saem os compassos com as campanhas. Isso é apenas um dia, não é? Mas a Páscoa não é aquele dia, é cada domingo. Então, no domingo, o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Se nós formos ver aos escritos da Igreja Primitiva, os cristãos chamavam a Páscoa semanal. E começaram a celebrar a Páscoa semanal até porque, como sabemos, muitos cristãos eram perseguidos, eram presos, e há um relato muito interessante de um grupo de cristãos do norte da África que diz, estando presos, porque eram cristãos, e eles dizem mesmo, nós não podemos passar o domingo sem missa. Reparem bem, que testemunho maravilhoso. Esta gente está presa por ser cristã, não porque tenha cometido nenhum crime. E agora, mesmo presos, sabendo que o regime é contrário à fé cristã, eles dizem, não podemos passar o domingo sem a missa dominical, sem a Eucaristia. Portanto, reparem a grande diferença para os nossos dias, não é? Esta gente sentia que a Páscoa semanal é importante,
Depois a Páscoa anual também, mas a Páscoa semanal, em cada semana eu sentir a ressurreição do Senhor, eu sentir que tudo recomeça de novo, é uma beleza maravilhosa. Portanto, então não podemos passar uma semana bem sem o domingo. Daí que a importância da missa dominical é não apenas um preceito, isto é, não tenho que ir lá para cumprir uma obrigação para Deus Nosso Senhor, lá no fecheiro do céu, ir ao meu nome e dizer que eu fui à missa. Não é para isso, não, nada disso. É simplesmente para que eu saboreie a presença real de Cristo, que passou pela paixão, morte e ressurreição, e que eu também fui chamado a essa mesma graça de poder ressuscitar com Ele, morrendo com Ele, e morrendo todos os dias para as pequenas coisas, para os pequenos defeitos. E por isso a palavra de Deus me alimenta. Reparem, nós só temos vantagens de ir à missa ao domingo, não é? Escutamos a palavra de Deus. Cada domingo, um novo ensinamento. Encontramos-nos com os irmãos que celebram a mesma fé que nós. Comungamos o mesmo Cristo, que nos torna cada vez mais fortes, mais unidos ao corpo de Cristo, não é? Somos enviados em missão. Isto é, depois podemos, de facto, durante a semana, viver aquela palavra, aquele acontecimento que ali celebramos, com outro entusiasmo, com outra vitalidade. Portanto, então precisamos realmente de trabalhar à semana, sem dúvida, embora a gente saiba que hoje, no atual tempo que estamos a viver, há muita gente que tem de trabalhar aos domingos por turnos, mas por isso é que a Igreja também, a partir do Vaticano II, nos deixou celebrar a missa vespertina, isto é, ao sábado, a partir do meio-dia, a missa já é dominical. Eu não diria apenas que vale, é a missa dominical, não é? Vós sabeis que para os judeus, o Shabat deles, começa à sexta-feira à noite, não é? Portanto, ao pôr do sol de sexta-feira começa o sábado, o dia do Senhor, e termina com o pôr do sol de sábado. Também nós, o domingo, começa com o sábado, e portanto, o haver missas ao sábado, em paróquias que não o tenham ao domingo, não é nenhuma ofensa, não é nenhum prejuízo, é uma oportunidade que nós temos de celebrar a Eucaristia naquele dia, quando não podemos, ao domingo. E deixar sempre o domingo, para aqueles que não têm trabalho ao domingo, naturalmente, que podem estar em casa, sabendo depois também, dependerá muito das regiões, dos países, não é? Há terras onde há mais missas da parte da manhã, mas há sempre as cidades que têm missas à tarde, ao fim do dia. Se nós quisermos, não ficamos sem missa. Basta querer, né? Seja em Portugal, seja no estrangeiro. Porque se para nós cristãos a missa for o marco fundamental da nossa semana, então nós procuramos sempre a missa, porque reparem, também se nós não tivermos trabalho perto de casa, vamos procurar trabalho mais longe de casa. Se não tivermos especialista desta doença, daquela, procuramos longe. Então nós, quando queremos alguma coisa, porque é bem para nós, procuramos. E temos que nos deslocar mais tempo, deslocamos. Há pessoas que trabalham uma distância de 50 km da sua casa, e vão e vêm todos os dias, não é? Porque não podemos ir à missa, se calhar, a 10 km distante da nossa casa, não é? Nunca me esquecerei de um testemunho que não ouvi presencialmente, porque não estive lá, mas que ouvi depois contar, num congresso eucarístico, penso que no México, onde uma família dava o seu testemunho de como vai à missa dominical. Era uma família pobre, composta por um casal, 4 filhos e os avós, os pais de um deles. Portanto, no fundo eram 8 pessoas. Não tinham carro próprio, não tinham outro meio só senão os autocarros. Mas para ir da casa deles à missa mais próxima eram 20 km. Só de autocarro é que podiam ir. Mas para irem os 8 todos os domingos à missa, ficava muito pesado ao orçamento económico daquela família aquelas viagens. Então resolveram fazer o seguinte: um domingo vai o pai com um filho, no outro domingo e a mãe com um filho, no outro domingo o avô com o neto e no outro domingo a avó com o neto. E portanto, 2 pessoas daquele agregado familiar iam à missa ao domingo, em cada semana. E quando regressavam, partilhavam, punham em comum aquilo que foi a celebração da Eucaristia naquela comunidade. Reparem, tinham que se deslocar 20 km, não é? Pagar o transporte, naturalmente. Nós em Portugal não temos cristãos que tenham que andar 20 km para ir à missa, não é? Mas se tivéssemos que o fazer, por que não fazê-lo?
Mas se fazemos-lo sempre que a Eucaristia é importante para nós, Cristo é tudo para nós, só não fazemos isso quando, de facto, Jesus Cristo ainda não é tudo para nós, não é? Então aí estamos no processo de conversão, e é sempre tempo, e Deus vai encontrar, vai haver tempo para haver uma conversão mais profunda, mas é importante esta consciência. Não posso passar a semana sem a Páscoa semanal, o domingo, que é o dia da ressurreição. Mas a Igreja não viveu só, nem vive só, da celebração da Eucaristia. E também é importante ter consciência que depois que criamos hábitos e rotinas, parece que só pode haver missa em todas as circunstâncias. Isto é, às vezes, e cada vez mais há falta de padres, não é? Que temos que acumular muitas paróquias e depois temos que celebrar sempre missa em todos os sítios, não é? Nas festas todas que temos que celebrar, nos sacramentos todos, não é? Ora, é importante perceber que a Eucaristia não pode ser banalizada. Até por isso é que há um limite. Cada padre, por dia, só pode celebrar 3 missas. A não ser que o bispo, que o nomeou para aquelas comunidades, lhe dê autorização de mais missas. O Papa Francisco já autorizou, naturalmente, essas 3. Mas reparem, para quê? Para que não haja abuso. Não é? Porque imaginemos que um padre celebrava 6 missas por dia ou 7. Corria o risco de banalizar aquele sacramento, porque entrava na rotina, o cansaço vai também apoderando-se da pessoa, e não estaria a celebrar com aquela frescura com que deve estar, porque está em nome da pessoa de Cristo. O padre está in persona Christi, por isso é que não está com a sua roupa. Nós, os padres, também temos calor, como todas as pessoas, também temos frio, não é? E, portanto, não estamos a celebrar em t-shirt, não é? Não podemos fazer isso, não podemos estar a celebrar e a comer no gelado ao mesmo tempo, não é? Não podemos estar a beber. Não, temos que estar na pessoa de Cristo, portanto. Então, quantos mais celebrações, mais cansados, mais rotina, e vamos fazer aquilo mecanicamente. E isso corre-se um perigo muito grande, portanto. De forma que é preciso, às vezes, fazer celebrações da palavra. Que tenha mesmo a dignidade, não é a celebração da Eucaristia, logicamente, não é? Mas onde nós podemos alimentar-nos da palavra de Deus e da Santíssima Eucaristia. Porque imaginemos, um padre que tem muitas paróquias não pode celebrar a missa nas 5, nas 6 ou nas 7 paróquias que lhe estão confiadas, mas celebra em 3 e as outras têm liturgia da palavra. De tal forma que aqueles cristãos que não puderam participar na Eucaristia, porque realmente o padre não pode, então têm aquela celebração, alimentam-se da palavra, o padre deixa a homilia escrita ao ministro da comunhão, àquele que presida ou ao diácono, de tal forma que depois a pessoa participa, comunga, e naturalmente não teve a mesma celebração, mas teve o alimento, teve a presença com Deus também. O mesmo se diga para algumas celebrações, depois haver mais celebrações da palavra, nas vigílias, nas novenas, para que não se banalize, porque também chegamos a um ponto em que a celebração da Eucaristia entra quase, em muitos lugares há festas, não é? No verão sobretudo, e a festa tem sempre um programa, tem bandas de música, tem conjuntos, tem sessões de fogo de artifício, e parece que às vezes a missa aparece ali como para preencher. Aliás, é muito frequente ouvirmos dizer que as comissões de festas pedem ao padre para haver missa em tal dia, que é para chamar mais pessoas para aquele conjunto, por exemplo. Vejam bem, quer dizer, isto não pode acontecer, não é? Vimos à missa porque somos cristãos, não vamos à missa como pretexto para depois haver um conjunto a seguir, não é? Portanto, não se pode banalizar a celebração da Eucaristia. E quando há mais celebrações, quando o padre não pode mais, tem a celebração da palavra para os casamentos, por exemplo, para muitas outras liturgias que se podem fazer com a celebração da palavra e não desgastar, não, digamos, banalizar o grande sacramento que é a Páscoa semanal. E dizia eu que a Igreja não vive só da Eucaristia porque também tem a liturgia das horas. Esta palavra para muita gente pode não ser familiar, mas há uma palavra que se usa, embora já vá entrando também em desuso, que é o chamado breviário. Embora a palavra breviário depois atraiçoa um bocadinho o sentido desta liturgia.
Liturgia das horas significa podermos ao longo do dia santificar as várias horas, não é? Desde o amanhecer até ao anoitecer. E reparem que Jesus, nós não inventamos nada, não é? É Jesus que nos deixou-nos esse exemplo disso. Várias vezes ia rezar também os salmos. Ele retira-se, se formos ao Evangelho, só por exemplo em São Lucas, aparece por 9 vezes esta expressão, ou similar. Jesus retirou-se para a oração, Jesus passou a noite em oração, Jesus, no fim daquele milagre importante, foi a multiplicação dos pães e dos peixes, que nos aparece em São João capítulo 6, diz que Jesus, para não o virem buscar para ser rei, porque queriam aclamá-lo quase como um rei, porque matou a fome àquela gente, retira-se para a oração. Portanto, antes de escolher os 12 apóstolos, passa a noite em oração. No fim da ceia, vão para o Jardim das Oliveiras rezar os salmos. Portanto, os salmos, como sabemos, são o livro mais antigo da Bíblia. O primeiro livro. Porquê? Porque é o livro da oração por excelência do povo de Deus. E quando nós hoje rezamos os salmos, estamos a rezar essa oração inspirada por Deus, que naturalmente o povo de Deus, desde o Antigo Testamento até aos nossos dias, já rezava. Portanto, nós não inventamos a pólvora, desculpai a expressão, mas precisamos de rezar não por palavras nossas, mas por palavras inspiradas por Deus, no fundo, mas que são hoje dirigidas por nós a Deus. E por isso no livro dos Salmos, que tem 150 salmos, como sabemos, tem salmos de louvor, tem salmos de ação de graças, tem salmos de penitência, tem salmos de... Ou seja, o povo de Deus rezava nas diversas circunstâncias do dia, né? Agradecia a Deus quando Deus lhe concedia as graças necessárias, louvava a Deus, porque acima de tudo a nossa grande missão é louvar a Deus, porque Ele é Deus e nós somos criaturas, então louvar sem cessar, como fazem os anjos e os santos no céu. Depois é que se dá graças a Deus, portanto agradecer porque Deus fez alguma coisa por mim, mas antes disso eu louvo a Deus porque Ele é Deus. Peço-lhe também perdão, porque peco, porque sou pecador. Temos o Salmo 50, que nós rezamos todas as manhãs de sexta-feira nas laudes, na oração de laudes, né? Todas as semanas, à sexta-feira, rezamos esse salmo, que nos recorda a nossa condição de pecadores, né? E temos orações fantásticas de pedir a Deus graças necessárias. Portanto, então esse grande livro dos Salmos, que nos inspira todos os dias, em cada momento do dia, a louvar o Senhor pelo dia que está a começar, pelo dia que está a entardecer. Então reparem, esta liturgia das horas, e para termos uma ideia rápida, pode definir-se nos seguintes itens. A liturgia das horas é composta por ofício de leitura, que nos grandes conventos, nas ordens monásticas, ainda hoje é feito de madrugada, ou mesmo durante a noite, ou de manhã muito cedo, ainda antes do romper do dia. As laudes, chamada oração do louvor da manhã. Depois as horas intermédias, a tércia pelas 9 da manhã, a sexta pelo meio-dia, ou a noa pelas 15 da tarde, a hora em que Jesus morreu. Às 12 é a hora da agonia de Jesus, portanto, às 9 horas é crucificado, às 12 entra em agonia e às 15 morre. 3 horas são todas recordadas na liturgia das horas. Ao fim da tarde, princípio da noite, a oração de vésperas e antes de descansarmos, a oração de completas. É evidente que estas orações são, em primeiro lugar, para todos os ministros ordenados. Aliás, no dia da ordenação, é-nos perguntado: estás disposto a celebrar todos os dias a liturgia das horas? Sim, estou, não é? Portanto, é um compromisso que nós assumimos e quando não o fazemos temos que nos confessar. Nós, os padres, os bispos, também os religiosos. Mas não é só, digamos, dos padres ou dos religiosos, mas é de todo o povo de Deus. Qualquer pessoa, e há muitos leigos, graças a Deus, que rezam a liturgia das horas. Não é por aquela obrigação de que, se não rezarem, têm que se confessar, mas é exatamente porque também gostam de louvar a Deus nas várias horas do dia, não é? É evidente que, por exemplo, o ofício de leituras, quase todas estas horas, exceto as completas, têm 3 salmos. Uma leitura bíblica. E depois há as preces também, que é no género da oração dos fiéis, da missa, né? Como sabemos. Mas o ofício de leituras tem 2 leituras grandes. Uma sempre bíblica, e é uma leitura mais continuada, portanto, cada dia lemos um conjunto de versículos, ou mesmo até
às vezes mais que um capítulo, e depois temos um comentário daquilo que se chamam os padres da Igreja, do tempo da patrística, grandes santos, bispos, padres, que naturalmente comentaram aqueles textos, porque as homilias que se faziam todos os domingos, naturalmente, quando o bispo presidia a Eucaristia, a preparação dos catecúmenos, as catequeses mistagógicas que se fazem no tempo pascal. Reparem, há um bocadinho não falei, mas o tempo pascal tem essa vantagem de preparar os batizados, os neófitos, para a inserção na comunidade cristã. Então o bispo fazia antes umas catequeses do batismo, e por isso na Quaresma nós temos textos longos, não é? Milagres maravilhosos, porque eram os textos que eram usados para a preparação dos batismos. E depois as catequeses mistagógicas no tempo pascal, que era para inserir os batizados já na comunidade. Então essas leituras estão no ofício de leituras. Nós em cada dia lemos uma leitura bíblica e uma dessas patrísticas. O ofício de leituras verdadeiramente pode ser rezado em qualquer hora do dia. Portanto, se não rezarmos de madrugada, podemos rezar durante o dia. Qualquer hora. As laudes, evidentemente, e as vésperas, convém sempre de manhã, e as vésperas à tarde, porque tem a ver com aquela hora, louvarmos a Deus pela manhã que começa, pelo novo dia que rompe, as laudes, e louvar o Senhor à tarde, na véspera do dia, né? Quando tudo está a declinar, para entregarmos a Deus também aquela noite. E depois as completas, que são a oração mais breve, mais pequenina, que é composta por 1 ou 2 salmos, às vezes, com exame de consciência, sempre, onde me permite depois entrar no descanso salutar com Deus, não é? Porque a gente, quando se deita, não sabe se no outro dia pode acordar-se, pode levantar-se, pode acontecer de ficarmos de noite no repouso eterno, mas perceber claramente que em cada dia e cada noite nós louvamos o Senhor com esta oração tão bela que é a oração das liturgia das horas. Pois se houver dúvidas quanto àquilo que estive a dizer até agora, porque já são questões mais práticas do nosso dia-a-dia, agradeço que enviem para o e-mail que passa em rodapé, ou procurando mesmo os meus contactos para poderem contactar comigo, para falarem, esclarecer, até porque se houvesse bastantes perguntas, nós podíamos fazer um dia um programa com as respostas às vossas perguntas, porque é sempre bom esclarecer dúvidas que possam ficar. No caso de não ser esclarecedor o que falámos aqui, ou ficar alguma dúvida, pois agradecemos esse esforço e continuamos unidos nesta caminho de fé, nesta luz da fé, para podermos também ser bons cristãos e sabermos também estar com Deus todos os dias, a qualquer hora do dia e da noite, saber que nunca nos podemos desligar de Deus, porque Ele também se deu a nós sem reservas. Vamos agora pedir que o Senhor nos dê a sua bênção para nos fortalecer nesta caminhada, a fim de que todos os dias nós possamos ser mais fiéis ao seu ensinamento. Derrame o Senhor sobre cada um de nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.